Conheça mais como é formado o orçamento da Câmara. Fique com a gente a partir de agora para ver mais uma edição do CVJ Notícia. Hoje é terça-feira, 12 de novembro. Boa noite e obrigado pela sua audiência. Muitas pessoas têm dúvidas sobre como é formado o orçamento da Câmara de Vereadores. Numa reunião feita ontem pela Comissão de Finanças, o orçamento da Casa foi o tema. Para entender o dinheiro que é destinado à Câmara, precisamos olhar primeiro para a Constituição Federal, que regula o limite de despesas dos legislativos em todas as esferas. No caso das câmaras municipais de cidades que têm entre 500 mil e 3 milhões de habitantes, como é o caso de Joinville, o teto para as câmaras de vereadores é de 4,5% dos tributos arrecadados pelo município, somado às transferências de dinheiro recebidas do Estado e da União. Para o orçamento de 2020, os 60 milhões de reais orçados para a Câmara estão estimados em 4,21% do total de receitas que a Prefeitura obteve daquelas formas do ano passado. Por enquanto, ainda é uma estimativa, porque os números completos da arrecadação de impostos e das transferências só serão conhecidos no final de janeiro do ano que vem. O orçamento da Câmara é dividido em 6 partes. Gestão administrativa com 11 milhões, gestão de pessoas com 37 milhões, modernização de gestão com 300 mil, infraestrutura pública com 5 milhões, comunicação e transparência com 2 milhões e meio e operações especiais com quase 3 milhões. O orçamento da Câmara é votado junto com o orçamento municipal. O número do projeto de lei é o 198 de 2019, que está em análise na Comissão de Finanças neste momento. Uma vez aprovado lá, o texto segue para avaliação da Comissão de Legislação. Depois desse trâmite, o projeto segue para o plenário. O texto precisa estar votado e nas comissões até 1º de dezembro, conforme prazo definido no regimento interno da Câmara. E por falar em comissões, a Comissão de Legislação aprovou nesta segunda-feira o projeto de lei que cria a 3ª edição do Programa de Regularização Fiscal em Joinville. O programa permite que o contribuinte que estiver com dívidas com a Prefeitura possa parcelar o valor com abatimentos de juros e multa de mora. O parcelamento pode ser feito em 12, 42 ou até 84 meses. E a lei prevê que os interessados possam aderir ao programa entre 25 de novembro e 6 de dezembro. O texto do Programa de Regularização Fiscal ainda precisa ser avaliado pela Comissão de Finanças antes de ser apreciado pelo plenário e poder entrar em vigor. E olha só, amanhã e quinta-feira ocorre mais um encontro dos BRICS em Brasília. Vamos conhecer um pouco mais de como funciona esse grupo agora, no Conexão Brasil. No começo eram apenas 4 países emergentes buscando força política e expansão das fronteiras com parcerias comerciais e científicas. Criado em 2006, o bloco era formado por Brasil, Rússia, Índia e China. 5 anos depois, entrou a África do Sul. O BRICS, como passou a ser chamado, reúne mais de 20% de toda a riqueza global e 42% da população mundial. A parceria entre os países tem gerado resultado positivo na balança comercial brasileira. Só no ano passado, o bloco econômico foi o destino de quase 1/3 das exportações do país. A postura do Brasil é de ampliar os seus mercados, de ampliar os seus parceiros comerciais, principalmente, e tentar apoio a iniciativas estratégicas, do país na política internacional. Nesses 12 anos, o grupo avançou em centenas de acordos multilaterais e passou a ser um importante eixo econômico e político no mundo. Um dos destaques foi a criação em 2015 do Banco Internacional do BRICS para incentivar o desenvolvimento da economia dos países, principalmente em projetos de infraestrutura. Ainda este ano está prevista a inauguração de um escritório do banco aqui em São Paulo. O banco ele é um instrumento importante, ele é um instrumento de longo prazo. Quando ele foi criado, logo ele foi visto pela comunidade internacional, entendendo comunidade acadêmica e política, como sendo um esforço importante para ter um novo mecanismo de financiamento internacional. Os países membros se revezam nas cúpulas anuais.
O Brasil será o anfitrião nesse ano. A expectativa é aprofundar a cooperação. Essa atitude, determinada pelo próprio presidente da República, é de que toda a cooperação tivesse a marca do pragmatismo, da praticidade, do propósito muito firme de chegar ao final do ano com resultados concretos, úteis à própria sociedade nos vários campos dessa cooperação. A instalação no Brasil do Banco dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento, o NBD, mencionado na reportagem, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Já existem 5 projetos financiados por meio do NBD no Brasil. O maior é o Fundo Clima, de 500 milhões de dólares, aprovado pelo banco em outubro deste ano. A finalidade é diminuir os impactos da crise climática por meio de microprojetos pelo país de eficiência energética e mobilidade urbana. Porém, o banco também recebe propostas de estados e até de municípios. Um exemplo de projeto estadual aprovado é o do Porto de São Luís do Maranhão. E o município de Sorocaba pediu 40 milhões de dólares para projetos de mobilidade urbana, ainda em estudo pelo banco. E olha só, daqui a pouquinho tem uma reunião da Comissão de Urbanismo, às 7h30 da noite. Os vereadores vão debater o setor da construção civil na cidade. O debate é realizado a pedido da Associação Catarinense de Construtores e Afins, e representantes da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente estão convidados. A secretaria é responsável pela emissão de alvarás em Joinville. Para você acompanhar essa reunião, bem como ver qualquer outra realizada pela Câmara de Vereadores, fique ligado na CVJ TV, no canal do YouTube, o canal da Democracia de Joinville. E por hoje é isso, o CVJ Notícia vai ficando por aqui. Se você quiser saber mais sobre o trabalho dos vereadores de Joinville, é só procurar pela hashtag CVJ nas redes sociais. Nós voltaremos amanhã, depois da sessão. Tenha uma boa noite. Tchau!